3, 2, 1. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Valor Entrevista. Hoje vamos conversar com o Felipe André Airoso, treinador de inteligência emocional e palestrante. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao Valor Entrevista. Muito obrigado, Ana, obrigado por esse convite. É um prazer e uma honra estar aqui contigo mais uma vez, né? Hoje nós vemos a primeira vez com um propósito diferente do de hoje, mas estar aqui é uma honra poder compartilhar um pouco com você da história, da minha vida e das pessoas que estão nos assistindo, que é maravilhoso. Você tem uma história muito bacana de superação e é isso que a gente vai também abordar no vídeo de hoje com o Felipe. Como a sua história de vida despertou interesse pela inteligência emocional? E a inteligência emocional é justamente o tema do nosso vídeo. Bom, a inteligência emocional, ela veio muito forte na minha vida, né? Tipo assim, como é que eu posso te explicar? Eu fui empurrado a se desenvolver emocionalmente. Sim. A vida, ela me forjou a isso, né? Não foi uma escolha que eu fiz naturalmente, assim, de um dia para noite, eu não vou falar sobre inteligência emocional, não. A vida me forjou a ser assim, a amar a inteligência emocional, né? Porque eu passei por diversas dificuldades na minha vida, desde a minha infância, que eu me lembro por gente, eu já passei dificuldade, até a minha vida adulta, né? Então, a vida ela trouxe dificuldades desde os meus 5 anos para frente. Então, tive separações dos meus pais na minha infância. Aos meus 13 anos eu perdi meu pai, né? Aos 15 fui mandado embora de casa. Aos meus 19 eu perdi a perna. Então a vida ela me empurrou para que eu desenvolvesse inteligência emocional diante dos desafios. E como eu fui sozinho, muito parte do período de tempo da minha vida, eu estive sozinho, tive que aprender a lidar sozinho. Eu tive que achar alguma forma de poder me ajudar, de poder superar aquela ação, superar aqueles momentos traumáticos da minha vida. Então eu tive que desenvolver uma inteligência emocional. Sim. Tive que buscar uma ajuda para realmente sobreviver. Foi um instinto de sobrevivência na minha vida. E deixa eu te perguntar, neste período de dificuldade, você se agarrou em quê? Nos livros, na fé? Nos dois. Nos dois. Eu sempre fui muito fiel a Deus, né? Sempre tive essa crença muito forte a Deus. Hoje eu estou aqui eu sinto que é graças a Deus, né? Eu sou um milagre por estar aqui diante de todas as desavenças que eu tive na vida. Sou um milagre por estar aqui, mas me apoiei muito a livros, né? Sempre gostei de ler muito, de estudar muito, de buscar fora muita informação, buscar, né? Então, hoje eu estudo inteligência emocional afinco desde os meus 18 anos de idade. Eu estudo de verdade inteligência emocional, né? Desde os meus 18 anos de idade. São mais de 8 anos aí de processo com desenvolvimento humano. Sim. E você procurou treinamentos específicos nessa área? Específico. Para se qualificar para fazer o trabalho que você faz hoje. Isso, né? Com 18 anos eu me formei coach, né? Master Coach para desenvolvimento humano, né? O coaching, né? É uma ferramenta para a vida, é uma ferramenta para a vida. E depois desse meio tempo, né? Veio o meu acidente, eu acabei perdendo a minha perna, né, após isso. Né? Aí não consegui exercer o trabalho como coach, daí eu entrei em depressão, teve vários decorres, porque eu tinha acabado de perder uma perna. Sim. Né? Então, mas foi graças a esse conhecimento que eu tive no coach, de ter uma maestria emocional, de aprender a lidar com as coisas da vida, naquele período foi o que me deu a base para eu aprender a lidar com a minha perda. Sim. Né? Com a perda da minha perna. Então até o período que eu estive no hospital, naquele período, foi muito engraçado, porque eu era o suporte de todos ali. Olha só. Eu era o suporte de todos ali. Minha mãe ficou muito mal, ela vinha, chorava, e eu que dava o suporte para eles, né? Eu que dava o suporte para eles. E foi até engraçado porque ter a inteligência emocional, ter a base do coaching na minha vida, foi que no dia que eu acordei na UTI, que eu despertei, eu vi que eu estava sem a perna, eu tive que tomar uma escolha. Sim. Naquele momento foi a escolha que eu tomei. Eu olhei assim, ou eu choro com isso e me lamento pelo resto da minha vida, ou eu pego isso
e aprendo a lidar da melhor forma e vivo uma vida diferente. Claro. E naquele dia, então, eu tomei uma decisão dentro do hospital. Eu quero que as pessoas me olhem como um vencedor, Claro. não como um coitado. E a partir de então, eu fui em busca disso. Claro, depois que eu saí do hospital, teve o processo de reabilitação, tive o processo, um período bem turbulento depois que eu era um jovem de 18 anos. Sim. Bonito, corria, fazia tudo na vida e de repente te trava, tu perde tudo. Claro. É falar pra você que a pessoa impossível a pessoa não sentir e ficar forte o tempo todo. Não, cara, a gente sente, tem um período de luto, né? E a inteligência emocional, ela nos traz justamente isso. A você aprender que você pode ser frágil. Você pode ter momentos de fraqueza. Você pode sentir. Você pode chorar. Você pode sentir aquele momento que passou, aquela dor. Mas a inteligência emocional, ela sabe que você, mesmo que você pode sentir, mas você também pode melhorar. Claro. Que você pode entender aquele processo, você pode ressignificá-lo e você pode dar a volta por cima. Né? Então, a inteligência emocional, nesse período, para mim, foi muito forte. Né? E desde então que eu me recuperei, né, dessa depressão, consegui sair desse limbo que eu estava, aí eu vim com tudo. Então, eu vim buscando, estudando, melhorando a mim mesmo. E eu tive um processo muito, muito engraçado, que foram 7 anos. Esse ano que eu comecei realmente a aplicar em pessoas. Sim. Que eu comecei realmente a trabalhar com isso. Sim. Mas foram 7 anos de estudo na minha própria vida. Claro. Então, primeiro eu transformei a minha vida, me curei das minhas feridas, criei um processo de desenvolvimento de cura de emoções, para depois eu me sentir, não, agora eu estou realmente pronto, isso funciona, isso dá certo, isso aqui vai dar certo e eu posso ajudar as pessoas. Perfeito, perfeito. Pessoal, nós estamos conversando com o Felipe aqui no estúdio. Você tem um consultório também, você aplica o método Origem. Me explica sobre isso. Então, depois de muitos anos estudando várias técnicas, né, de resolução de traumas, de cura de feridas emocionais, eu realmente decidi que eu vou aplicar isso, ajudar as pessoas, né? Porque a gente vem para esse mundo para servir. E eu identifiquei que, né, com a minha história, com tudo que eu passei, ela tinha um propósito, que era servir as pessoas. E a forma que eu poderia servir as pessoas, e que sou bom com isso, é ajudar as pessoas emocionalmente. Aí eu decidi abrir um espaço e montar um consultório de terapias e treinamento para atender as pessoas que têm diversos problemas, pessoas que passaram por traumas, Sim. pessoas que passaram por amputações também, que nem eu, pessoas que têm depressão, ansiedade, empresários que estão tentando crescer, chega em determinado ponto e não conseguiu mais, que sente que parou ali, então a gente atende também. E o método Origem, ele é um método que eu desenvolvi para a origem das emoções. Porque tudo na vida ela tem um ponto de origem. Toda dor emocional, toda ansiedade, todo medo, toda depressão, ela tem um ponto de origem. Muitas vezes a ansiedade que você sente hoje, ela não começou agora do nada. Ela foi ocasionada por alguma situação na sua vida. Algum ponto de estresse, algum trauma que você teve que te passou, que gerou uma informação no teu corpo, que tudo que tu passa de trauma, de desafio, de conflito, e teu corpo sente, ele registra aquela informação. Ele registra aquela informação, armazena nas tuas células e cria um campo de defesa para que você, quando vai acontecer algo de novo, quando algo possa te ameaçar diante daquilo, ele cria um filtro para que te proteja. Então a ansiedade e essa parte, ela é um mecanismo de defesa. Então ela é apenas um sintoma. E esse sintoma tem uma origem. Então eu desenvolvi um método Origem para fazer um resgate das emoções. É voltar lá no passado, fazer uma análise da história da vida da pessoa e resgatar aonde começou. Aonde foi o ponto de origem. Sim. Aonde foi. E através de um método com técnicas e ferramentas, né, eu levo a pessoa a realmente imergir nas suas emoções. Se autodescobrir. Autodescobrir. Né? Então, nesse método, eu trabalho a parte de você se voltar nas suas emoções,
se conhecer, se reprogramar mentalmente, Legal. porque existe uma reprogramação, né? Tudo que tu passa, a gente não pode, hoje, a gente não consegue pegar uma máquina do tempo e voltar no passado. Possível hoje, você não consegue voltar ao passado. E se pudesse, mudaria o passado e bagunçaria o futuro, né? Que a gente vê nos filmes. Sim. Mas a gente pode mudar a forma como a gente olha para o passado. A gente consegue mudar a forma que nós olhamos para as dores. A gente consegue se perdoar. Consegue se perdoar. Existe essa possibilidade. Então o método Origem, ele foi desenvolvido para isso. Para te olhar para as dores que te machucam, você ressignificar elas e reescrever uma nova história. Perfeito. Reescrever uma nova forma de viver. Como seria a minha vida sem dores? Como seria a minha vida? Como eu seria sem uma bagagem, sem um fardo, sem aquele peso, sem aquela ansiedade? Como seria se eu botasse a cabeça no travesseiro e dormisse que nem um anjo? Pois é. E hoje tu percebe que esse mercado cresce a cada dia? Cada dia mais. Porque, infelizmente, a gente vive hoje num período turbulento com relação às emoções. A gente percebe muita gente ansiosa, muita gente depressiva, às vezes sem essa necessidade. A gente vê muita gente sofrendo por antecipação, levando uma vida que não é a adequada. O que dizer para essas pessoas? Hoje o mundo ele está muito doente, né? Hoje os casos de ansiedade, crise de ansiedade, elas aumentam cada vez mais os números. Cada dia mais a ansiedade aumenta na população. As pessoas estão, de acordo com as redes sociais, essa tecnologia, esse acelero de tudo rápido, as pessoas acabam criando uma ansiedade, porque acaba muito o senso de comparação. Então as pessoas estão cada vez mais doentes. E esse é o momento de a gente olhar, porque às vezes a gente acha que, não, tá tudo certo. Quando ficar doente eu vou resolver, quando acontecer tal coisa eu vou atrás. As pessoas esperam estar no fundo do poço, criar uma doença física para poder buscar ajuda. Só que na verdade o processo correto seria buscar ajuda antes de que a bomba estoure. Né? Porque a grande maioria das doenças físicas, elas são ocasionadas pelas nossas emoções. Sim. Muitas e muitas emoções. Existem pessoas que trabalham a vida toda. Se desgastam a vida toda. Adquirem patrimônio, fazem tudo. Chega no final da vida, ficam doentes. Aí reforça aquela velha crença que o pessoal fala, né? Trabalhar para quê? Para depois gastar em doença. Reforça essa velha crença. Mas por quê? Porque ao longo do processo, não olhou para aquilo que era importante. Sim. Que eram as emoções. E hoje você tem com certeza que dar muita atenção para este ponto fundamental que é a inteligência emocional. A gente está conversando com o Felipe. Ele é palestrante, treinador de inteligência emocional. A gente vai para o nosso segundo bloco. Temos que falar de muitas coisas interessantes aqui na pauta. Tá gostando, Felipe, do papo? Muito bom. E para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Não sai daí, a gente já volta. Voltando para o segundo bloco de um papo muito especial aqui com o Felipe. Ele é treinador de inteligência emocional e também palestrante. Felipe, ainda falando sobre equilíbrio emocional, eu queria te perguntar o seguinte: que atitudes simples qualquer pessoa pode adotar hoje para fortalecer o equilíbrio emocional? Bom, hoje a atitude principal hoje, se eu estivesse ferido emocionalmente, fosse buscar o entendimento do porquê, né? Às vezes a gente fica parado, às vezes reclamando daquilo que está nos acontecendo. A gente parar o porquê que às vezes acontecem as coisas. E também entender que não podemos controlar tudo. Sim. Nem tudo está sob o nosso controle. Existem muitas coisas que nós controlamos. A nossa reação, como nós vamos falar, como nós vamos agir, mas nós não conseguimos controlar o que o outro faz, como o problema acontece, o que acontece. E aí, então, buscar o entendimento, né? Eu gosto muito da filosofia estoica, sobre o estoicismo.
né? O estoicismo fala muito sobre isso, daquilo você controlar apenas aquilo que você pode controlar Exato. e soltar o controle. Né? Você realmente soltar o controle daquilo que você não controla. Que muitas vezes nós criamos muitas expectativas pelas coisas. Criamos muitas expectativas pelas coisas, muita expectativa no que o outro vai dizer, no que o outro vai fazer, no que vai acontecer amanhã, e acabamos esquecendo que nós não temos esse controle. Tu sabe, Felipe, que um dos meus pontos principais aqui na nossa mentoria de comunicação, tá, pessoal? Não é especificamente, mas a gente fala também em inteligência emocional, é que o aluno ele procura para melhorar a questão da oratória, mas ele tem uma dificuldade enorme de lidar com julgamentos. E a gente tem que preparar a mente desse aluno, e eu acredito que deva ser assim também com você, para que ele entenda o seguinte: nós vamos ser cobrados se a gente fizer certo, se a gente fizer errado. As pessoas vão falar da gente se a gente fizer certo, se a gente fizer errado, se a gente não fizer nada, se a gente fizer muita coisa. Então tem que saber lidar com esse jogo, que é um jogo mental. Qual é a estratégia que tu usa? Cara, é entender que nós não vamos suprir a expectativa de todos. Essa é a chave. A gente não vai suprir a expectativa de todos. Entender que nós temos que fazer o nosso melhor diante de qualquer circunstância. Sim. Né? Hoje, quando eu subo para dar uma palestra, né, principalmente, vai ter pessoas que vão se conectar comigo, vai ter pessoas que não vão se conectar comigo. Não. Super normal. Então, eu saber que eu tenho que entrar ali e ser apenas eu. Porque se eu for apenas eu, como eu vou me decepcionar comigo mesmo? Sim. Então, eu tenho que entender que eu não posso controlar a reação do outro. Eu posso controlar como eu vou reagir. Sim. Como eu vou dar o meu melhor. Como eu vou olhar para aquilo. Né? Então, sempre antes de eu dar uma palestra, entrar num treinamento, conversar com alguém, né, eu tomo uma respiração. Eu faço uma respiração Sim. controlada. Eu tomo uma respiração e encontro o meu eu. Quem sou eu? Né? Quem é o Felipe? O Felipe é um treinador de inteligência emocional. Eu vou falar sobre o meu conhecimento, sobre a minha história, Claro. e isso eu posso controlar. Exato. Como a pessoa vai receber aquilo de acordo com o filtro dela. É. Então vai ter muitas coisas que eu vou falar, até muita gente que está nos ouvindo hoje, né, que está assistindo esse programa maravilhoso, vai ter muitas pessoas que vão entender muito do que eu estou falando. Vão ter pessoas que não vão entender. Né? E se eu me chatear com isso, eu vou me travar na vida. É. Eu não... Eu compartilho, Felipe, com quem, principalmente os meus alunos de mentoria, que não tem como você perder se você for competente. Bem isso. Então, eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de fazer isso. Se você for competente, você se preparar o suficiente, se você fizer como o Felipe, que se preparou durante 7 anos para fazer hoje o que ele está fazendo, não tem como dar errado. Então eu deixo isso claro para eles. Lógico que existe todo um processo. Então você faz uma mentoria comigo, tem 6 aulas. Mas são, para muitos, 6 anos de um preparo para se tornar uma pessoa boa na comunicação. Isso eu compartilho com eles. Isso e é bem isso, né? Sobre você se preparar, né? Hoje eu digo para as pessoas que chegam até mim, né, com diversos problemas, ou meus pacientes que vêm até mim no meu consultório, vêm de diversos problemas. Muitos desses problemas eu já passei, eu já enfrentei, eu já lidei com eles. Sim. Na minha própria história. Não foi algo que, como naquela pergunta inicial, né, como a inteligência emocional veio para minha vida, né, ela veio dessa forma, de diversas situações que eu passei, que eu tive que me preparar, claro, para poder criar a minha base, o meu conhecimento, para eu poder hoje atender as pessoas. Sim. Muita gente às vezes fala assim, pô, Felipe, tu começou agora a atender pessoas? Não é porque eu comecei agora, quer dizer que eu não tenho experiência. Né? É porque o teu laboratório já é o teu laboratório de vida. Isso. As pessoas esquecem que a somatória do que você viveu, compartilhado com o que você estudou, serve para atender pessoas que não têm conhecimento nenhum do que estão vivendo, do que estão passando. E a importância de um treinador, de um coach, de uma pessoa que entende de inteligência emocional e que viveu isso na prática é fundamental para que você que está nos assistindo saia de uma situação difícil, porque
eu vou aproveitar o Felipe aqui. Tem como sair? Tem. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem como sair. Tem saída, né? A gente não consegue nos blindar de acontecimentos, de problemas. Nós não conseguimos nos fechar totalmente e dizer que não vai acontecer mais problema na nossa vida, que a gente não vai passar por desafio, que a gente não vai passar. A gente vai passar. Claro. A vida a gente está aqui por provas e expiações. A gente está aqui realmente para essa vivência, para aprender. Então, falar para você que você nunca vai sofrer na vida, que você nunca vai ter, é mentira. Então, você vai ter provas, vai ter expiações. Só que você escolher estar na prova o tempo todo, escolher estar no problema, ele é uma escolha. Tem como você sair. Existem ferramentas para você sair. Quando você está num problema, está numa dificuldade e não consegue achar solução, a coisa mais honrosa na sua vida é pedir ajuda. Claro. É buscar uma alternativa. Né? Eu busquei. Né? Hoje eu sou um treinador de inteligência emocional. Eu sou um terapeuta. Eu ajudo pessoas. Nos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu me vi sozinho, eu fui buscar ajuda. Né? Eu fui buscar apoio num livro. Fui buscar apoio num treinamento, numa palestra, numa palavra de Deus. Eu fui buscar ajuda de alguma forma. Sim. E essa ajuda foi o preparo que eu tive. Né? Hoje eu falo, você tem como você sair da depressão, tem como você sair da ansiedade, tem como você sair da angústia, tem como você sair da crise, muitas vezes financeira, Sim. tem como você sair. Porque tudo é gerado pelas nossas emoções. A forma que eu lido com o meu patrão, a forma que eu lido com o meu amigo, a forma que eu lido com a vida, quando acontece um problema, ela é um filtro que acontece na nossa mente, como a gente reage aos problemas, é um filtro. Então tem como a gente mudar esse filtro. Porque, exemplo, se você me machuca hoje e eu não tiver uma inteligência emocional, a primeira coisa que eu vou querer fazer é realmente te devolver. Sim, atacar de volta. Te atacar de volta. E aí virou um ciclo sem fim, porque daí são pessoas feridas emocionalmente começam a se atacar. Mas quando você começa a desenvolver uma inteligência emocional, você para entender que todo mundo tem problemas. Todo mundo passa por dificuldades. E aquela pessoa, assim como você, também tem um filtro instalado de como vai ver a vida. E às vezes o filtro dela está um pouco bagunçado pelas experiências que ela teve. Só que você está criando uma inteligência emocional e você está começando a perceber que tudo na vida é sobre nós. A gente ouve muito, né, Felipe? Por exemplo, eu tô com 47 anos. Se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha 20 anos. Na verdade, quem tem uma base familiar, por exemplo, eu hoje preparo meus filhos, eu falo para eles que o principal patrimônio que eu vou deixar para eles é a questão psicológica. Num mundo tão bagunçado como a gente vê hoje, quando você se destaca nessa questão de fortalecimento de pensamento, como você se destaca na condição de entender que as pessoas vão te ferir, porque faz parte, tá no DNA do ser humano, atacar, fazer a outra sofrer, você sai num jogo muito mais lá na frente. Sim. Eu li quando eu tinha 12 anos de idade O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Foi um livro que mudou a minha vida. Sim. Esse livro é maravilhoso porque eu ganhei esse livro de um amigo que trabalhava comigo quando eu estava no hospital. Olha só. Esse livro foi uma peça fundamental, assim, para mim. Eu digo que ele é minha segunda Bíblia. Para mim, esse livro ele é o manual da vida. Eu sempre que posso, eu recomendo. É o manual da vida, cara. O poder do subconsciente, ele é incrível. Porque ele te traz muita metodologia explicando como funciona a mente, como funciona o universo. Uma coisa que eu aprendi, quero compartilhar com você que está nos assistindo, a vida só depende da gente, a gente entendendo ela. Porque, por exemplo, nos piores, nos melhores momentos, é você e só você. Só você. É você que tem que sair, é você que tem que dar o passo para frente. Não tem não tem mãe, não tem pai, não, é só você. A decisão final é sua. É bem isso, Alan. Então, assim, e eu tive que aprender. Hoje você está fazendo umas coisas mais honrosas que é preparar seus filhos emocionalmente para o mundo.
Isso é muito honroso, Sim. né? E eu digo para ti que isso é realmente a melhor herança que você deixa para eles. Porque eu não tive isso. Eu não tive ninguém para me conduzir na minha história da minha vida. O meu pai faleceu cedo, ele deu um bom exemplo enquanto ele estava, né, presente. Mas eu era muito criança. Então eu não tive um exemplo de alguém para me pegar pelo braço e falar, ó, a vida é assim, as pessoas vai acontecer isso, você tem que lidar dessa forma, que assim vai ser melhor, você vai ter um bom resultado. Eu tive que aprender sozinho. Tive muitos momentos onde a vida me deixou literalmente sozinho na lama. E da lama eu tive que sair. Exato. Sozinho. Tive que aprender por conta própria como eu iria fazer aquilo se transformar numa coisa boa. E como eu falei no início do nosso vídeo, ele é um exemplo de vencedor. Você também atua com empresas. E aí eu vou te fazer essa pergunta que eu achei muito interessante. Ele mandou um material para mim, a gente formatou aqui as perguntas. Qual é o maior erro que as empresas cometem quando o assunto é inteligência emocional? Um dos maiores erros das empresas são elas investem pesado em processos, maquinários, em programas, mas não investem nas pessoas que estão gerindo tudo por trás. Sim. Elas cobram alta performance, porém esquecem que existem pessoas que estão por trás dos processos, pessoas que têm problemas emocionais, que têm problemas familiares, que têm uma vida acontecendo além da empresa, além do âmbito profissional. Esquecem e cobram, eu já vejo isso muito, existem muitas empresas que realmente cobram uma freneticidade de alta performance para o colaborador, mas não entrega o mínimo de inteligência emocional, uma preparação emocional para os funcionários. Hoje veio a questão da NR1, né, sobre a questão do diagnóstico dentro da empresa, né, o diagnóstico psicológico dos funcionários. Sim. Hoje eu achei isso incrível, né, para ajudar realmente a trazer uma saúde emocional melhor para os colaboradores. Demorou isso. Então isso é muito necessário realmente para a saúde emocional das pessoas. Porque a empresa ela precisa de resultado, ela precisa, sim. Hoje eu sou empresário, né? Hoje eu sou empresário também, eu tenho empresa e eu também preciso de resultado. Claro. Só que não tem como eu ter resultado se eu tenho pessoas doentes. Eu já fui CLT, já fui um colaborador de várias e diversas empresas. Teve muitos momentos na minha vida que eu passei por estabilidade emocional e me afetou no meu rendimento no trabalho. Já tive passando por muitas cobranças das empresas que eu trabalhava. E sem o suporte dentro do ambiente de trabalho. Sem o suporte. Então hoje as empresas que buscam performance, mas buscam olhar pelo lado emocional do colaborador, da equipe, é uma empresa vencedora. Sim. Né? Porque uma pessoa que está bem, né? Uma equipe bem gerida, uma equipe que está com o emocional forte, que sabe lidar com conflitos internos. Sim. Porque existe muito conflito interno nas empresas. E uma empresa, um gestor que está ali dentro capacitado para lidar com os conflitos internos, gerir as pessoas da melhor forma, entendendo as suas necessidades básicas, seus princípios e seus valores, é uma empresa que vai ter sucesso. Sim. Cresce Muito. Então hoje a gente vê muitas empresas pecando nessa parte de gestão, de apenas cobrar resultados, cobrar uma demanda, investir em maquinário, investir em processo, né? E acabam não investindo na qualidade emocional. E acontece muito nas empresas que elas contratam pela capacidade técnica. Olham a pessoa, olham pelo currículo e só contratam pela capacidade técnica. É a pessoa mais qualificada, com mais formação, com mais capacidade técnica, mas acabam demitindo pelo comportamento. O comportamento emocional, sobretudo, porque a pessoa não sabe lidar com o não, a pessoa não sabe lidar com as dificuldades do dia a dia do trabalho, a pessoa encontra dificuldades no trato com os colegas de trabalho, com outros colaboradores, e acaba metendo os pés pelas mãos, perdendo a paciência, a cabeça, e aí sobra para a empresa que tem que demitir talvez um colaborador que seja importante no futuro, mas que tenha que ter, antes de qualquer coisa, o preparo. Felipe, e qual é a principal mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo?
Bom, a minha mensagem é que você não precisa viver na dor. Você tem problemas, a vida acontece, mas você não precisa viver na dor. Você não precisa estar no sofrimento. Existem formas, existem ferramentas de você realmente se encontrar, se descobrir. Sim. Porque a vida, ela vai acontecer, desafios vão vir. Só que nós precisamos estar preparados para esses desafios, preparados para a nossa nova história. É aquela velha história. Você quer continuar com os mesmos resultados ou você realmente quer viver uma vida extraordinária? Eu topo por uma vida extraordinária. Claro. Então é possível você se curar. É possível, assim como eu, você vencer os seus desafios. É possível você se acolher. Existe uma forma de você se acolher. Acolher quem você é, acolher a sua história, recuperar a sua autoestima, acalmar a sua ansiedade, sair da depressão. Basta você realmente tomar a iniciativa de saber que você é a peça mais importante do jogo. Você é o capitão da sua alma e o capitão que vai regir a sua história. Então, você que está nos assistindo hoje, não deixa a bomba estourar. Não deixa entrar numa doença, entrar num problema pior, para se tratar, para buscar ajuda. Que às vezes você pode estar se perguntando, não, mas está tudo certo na minha vida. Mas às vezes algum padrão inconsciente que você pode melhorar, que vai melhorar o relacionamento, Claro. vai melhorar o trabalho, vai melhorar a sua vida. Quando a gente fala de prosperidade, curar as suas emoções é curar a sua prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, a gente não fala apenas de prosperidade, não é só dinheiro. A prosperidade, ela vem através da saúde, Sim. do amor, do relacionamento, da espiritualidade. Então, quando você trata as suas emoções, você abraça a si mesmo, você abraça a prosperidade. Então, você que realmente quer abraçar a sua prosperidade, venha comigo e venha fazer o método Origem, que é um método para você abraçar as suas emoções e realmente se curar de verdade. Perfeito. Observando esta lente, qual é as redes sociais, como é que o pessoal te encontra, o telefone? Bom, minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é Felipe Airoso Mentor, né? Também tenho, no meu Instagram tem todas as informações do meu WhatsApp, do meu trabalho, onde você pode estar entrando em contato conosco, agendando a sua sessão, né? Agendando a sua sessão de análise para ver como está indo a sua vida. A gente faz uma sessão de análise. E fazendo essa sessão de análise, a gente desenvolve, né, e planeja qual vai ser o melhor caminho para você seguir para curar suas emoções. Né? O método Origem, ele é um método estruturado para curar suas emoções, estruturado de acordo com o que você passa. Não é algo engessado, é personalizado conforme a sua história. Então, o meu Instagram é Felipe Airoso Mentor, e lá você pode encontrar tudo que você precisa do método Origem e também da minha história, né? Perfeito. Eu vou deixar na edição do vídeo também, o Instagram dele, para que você possa entrar em contato. Gostou do papo, Felipe? Maravilhoso, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez, dessa vez falando de um outro trabalho, ele que já esteve conosco falando da Fundili Arts, que é uma super empresa ali na Aristiliano Ramos, né? Isso, no Centro de Gaspar. No centro de Gaspar, ele que fornece, olha aí, ó, as nossas canecas personalizadas. E agora ele vem apresentar o trabalho que ele tem como treinador de inteligência emocional e palestrante. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez, e você que está precisando desse tipo de orientação, de preparo mental, procura o Felipe aí nas redes sociais, e claro, faça parte desse movimento que não para de crescer, que é o movimento do bem. Voltamos na semana que vem com mais novidades, novidades boas no Valor Entrevista. Tchau.